E aí, pessoal, eu sou a Ali, eu sou embaixadora do Space Squad e hoje a gente está aqui num episódio muito massa, mas antes eu vou te explicar o que é o Space Squad, beleza? Space Squad é um grupo de pessoas, uma mini comunidade criada pela Rocket City para poder compartilhar conhecimento com a comunidade. Basicamente, é isso que a gente faz. A gente tem diversas iniciativas, como o podcast que você está ouvindo ou assistindo agora, o Space API, blog, Instagram. Sobre as iniciativas, a Letícia vai falar um pouquinho mais, mas antes de tudo eu queria deixar um aviso sobre esse episódio, porque o nosso convidado, ele é americano, ele fala inglês, apesar de falar o português também. Então, se você estiver só ouvindo, vai ter partes que vai estar em inglês. Mas se você não souber inglês, não tem problema nenhum. No vídeo, no YouTube, a gente vai deixar a legenda no vídeo para quem não souber o inglês e tiver dificuldade, para você poder entender o que o Patrick está falando ou o que alguém falou no momento. Então, não se preocupem. É legal para você treinar o inglês, mas tem a legenda para quem precisar, tá ok? Então, vamos lá, vou passar para a Letícia para ela poder explicar um pouquinho sobre as iniciativas do Space Squad. Olá, pessoal, eu sou a Letícia, eu também sou uma das embaixadoras aqui no Space Squad. E, bom, as nossas iniciativas, como a Ali mencionou, a gente tem o Space API, que acontece toda terça-feira, mas agora vai passar a ser quinta-feira, de 7 horas lá no canal do Discord da Rocket City. Então, é um momento que a gente tem um bate-papo, a gente traz um convidado, tem um tema e a gente conversa sobre isso. A gente também tem o podcast, que é o episódio que a gente está fazendo aqui. Então, a gente sempre avisa lá no nosso Instagram, quando sai um episódio novo, aqui no Spacecast. A gente também tem os meetups, que são eventos menores, que a gente está organizando e fazendo pelo Brasil todo. Então, se você quer que um meetup aconteça aí na sua cidade do Space Squad, entre em contato com a gente lá na nossa página do Space Squad, que a gente vai tentar levar aí o nosso meetup para a sua cidade. E também a gente tem as nossas redes sociais, que é onde a gente divulga as nossas iniciativas, a gente fala quando tem Space API, quando vai ter meetup, quando tem episódio novo. Então acompanha a gente lá pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é spacesquad.oficial, mas a Ali vai deixar aqui na descrição, para vocês poderem seguir lá a gente nas nossas redes sociais. E vou passar agora para o Taveira. E aí, gente, eu sou o Gabriel Taveiras, também sou aqui um dos embaixadores da Space Squad, e a gente está aqui num episódio muito diferente e especial com o Patrick, que é um colega meu, diretamente da Gringa. Então, como a Ari falou, esse episódio aí vai ter uma mistura de inglês e de português, e a gente vai falar sobre tudo, desde qual a visão que os gringos têm do brasileiro, sobre se você deveria ir para lá, como funciona a freelancer, como ele começou. A gente vai entrar tanto nos detalhes técnicos de como é a visão do exterior da gente, e como se entrar nesse mundo, tanto quanto da vida pessoal e por que ele fala português, por que alguém falaria português? Ele sabe inglês? Então, é isso, Patrick, eu vou passar para você. Por favor, se introduza, fala aí quem você é, o que você faz e se apresente para a galera. Oi, galera, sou Patrick, eu falo um pouco português e muito mais inglês. Essa entrevista eu tentei falar em só português, mas eu precisei mudar muito. Então, agradeço pela essa oportunidade e aí? Bora pro episódio então, galera. Conta um pouquinho mais pra gente da sua história e o que você faz hoje em dia. Então, eu comecei programando quando eu não sei, tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos, mas como profissional, quando eu tinha 15 anos, no high school, eu tinha um poucos clientes pelo desenvolvimento de web. A maioria não foi aplicativos, mas só websites, só isso mesmo. No jQuery ou alguma coisa que foi hype nesse momento, mas só isso mesmo. Eu tinha uma história muito, muito diferente. Como as maiores das programadores estava self-taught. Como se diz self-taught? Aprender sozinho.
Mas quando eu estava aprendendo, não tinha muitas resources, alguns sites pelo aprender não existem. Foi só jQuery e a documentação de jQuery é só isso mesmo. Ou você precisa comprar um livro, um livro físico, vocês conhecem. E só isso mesmo. Eu programava durante na escola e quando eu comecei a universidade, eu aprendi programação de web e design também. Tenho like a dual degree como design e engenheiro de software. E durante isso eu fiz muitos startups e algumas coisas continuar com os meus clientes e só a história é isso. Bem legal. Muito bom. É uma história bem parecida com a minha, de começar cedo e começar sem muito material. E eu acho isso muito, muito legal. Hoje em dia você não trabalha como contratado direto, né? Você é PJ ou você é contractor. Por quê? Interessante, porque geralmente eu tinha muitas startups. Quando eu trabalho, geralmente eu quero mais, como se diz, freedom, like just more, liberdade. Eu quero mais liberdade pelo fazer qualquer que você quer trabalhar, mas também como freelancer você tem mais liberdade pelo mudar seu trabalho, ganhar algum projeto, começar algumas coisas. Geralmente é mais simples pelo fazer um startup ao lado e também ganhar dinheiro numa relação mais simples de empregamento. E você falou que você era freelancer. Tem alguma diferença entre freelancer e contractor? É diferente em alguma forma ou é basicamente a mesma coisa? Geralmente a mesma coisa, mas o mundo de freelancer é muito diferente de quando eu iniciou. Quando eu iniciei a minha carreira freelancer, não tínhamos muitos sites como TopTal, G2 e alguma coisa, não tínhamos isso, o freelancer.com, não tínhamos nada. Só você precisa conhecer alguma pessoa e desenvolvimento uma relação com eles e se você tinha sorte, você tinha um projeto, mas não tínhamos sites pelo disso. Agora é muito mais simples para algumas devs fazer uma carreira freelance. Muito mais simples agora. E Patrick, que dica você dá para quem está querendo seguir nessa parte de freelancer? Tipo, o que é que precisa fazer? O meu favorito parte do freelancer? Tipo, que dica você pode dar para alguém que quer, tipo, seguir na carreira de freelancer, assim, como freelancer, na verdade? Desculpa, eu acho que eu não entendi. Tips. Yeah. Tips to become a In freelancer. English? Yeah. What about? She's asking for tips on how to become a freelancer. Dicas. Desculpa, dicas. Ok, entendi. Sim. Primeiro, então, por causa a minha resposta é sobre inglês, eu vou falar essa resposta em inglês. In order to be a successful freelancer, I really think that you need to learn great English. It's very, very important. Gabriel fala inglês muito bem,
muito melhor do meu português. But I think it's really important. At the end of the day, if you're going to only speak your native language, it's going to be very difficult to interface with international teams and develop a career in other places that would pay better. So if you only speak Portuguese, that's fine, but you're probably going to be limited to only working with Portuguese clients. And you could actually take a pretty huge step in your payment if you work for U.S. companies or Canadian companies or European companies who would probably be willing to compromise a bit better. Outra coisa é se você quer seria gerúncio de engenheiros ou o team leader, você precisa falar inglês. É muito importante, eu acho. Algumas dicas. Eu acho que não tem muitas opiniões sobre as tecnologias. As tecnologias sempre mudaram. O React agora está o hype do JavaScript, mas seria em 5 anos? Não sei. Você não precisa put yourself in a hole, em só uma tecnologia. Você precisa aprender muitas coisas, uma variedade das tecnologias. Eu acho que é muito importante. E você acha que é melhor você buscar realmente uma carreira mais internacional? Assim, quais as dicas? Além do inglês, é interessante, porque o inglês, a gente percebe que os brasileiros eles têm muita dificuldade de aprender, por ser uma língua muito diferente da nossa, não vem do latino, então é um pouco diferente, a gente não tem muito acesso. Mas você acha que tem algumas outras dicas que você pode dar, além do inglês, para, por exemplo, alguém que queira trabalhar como freelancer só no Brasil? Sim. Então, a notícia boa está... não estava mais fácil para aprender o inglês que agora. Agora tem YouTube, tem Duolingo, tem muitas variedades de aplicativos, websites para aprender inglês primeiro. Mas também, você tem certeza, você não precisa aprender inglês, e também é muito difícil para brasileiros para falar algum idioma, mas todo mundo tem esse problema. E também o português, eu acho que é muito difícil para uma pessoa que fala inglês, mas eu imagino que é um pouco mais fácil para um brasileiro falar português, ser um ucraniano ou um indiano ou alguma pessoa no Ásia. É muito mais difícil para eles porque a língua é muito mais diferente de português e inglês. A relação é mais simples para português e inglês, mas russo, não sei. Russo seria muito mais problemas que aprenderam inglês, imagino. Com certeza. E assim, supondo que eu saiba inglês, o que eu preciso saber para ser freelancer? Qual foi a diferença de quando você deixou de trabalhar para a empresa e foi para freelancer? Não sei se você chegou a trabalhar em algum lugar específico, mas eu queria entender qual o processo de adaptação, o que um brasileiro que sabe inglês precisa saber ou precisa fazer para entrar no mercado gringo. Eu imagino que seja um pouco diferente, né? Porque está envolvendo uma pessoa que não é nacional do país daquela empresa, né? Uhum. Também por pior ou pelo melhor, o inglês é o idioma do mundo agora. Seria chinês um dia, não sei, mas agora é inglês. Então, eu acho que eu preciso aprender mandarim, mas agora é inglês.
eu acho que é muito importante pelo todos os profissionosos pelo aprender, mas seria fazer uma carreira sem inglês também, mas eu acho que tem mais empregos, tem mais projetos com inglês por causa disso. É melhor. É melhor se você fala inglês básico, entendeu? Não precisa, mas eu acho que teria mais projetos. I mean, like, if I already know English, Yeah. what do I need to do extra to get a job in the US besides English? Ugh. In the US or for a US company? Yeah. In the US é muito mais difícil porque eu não sou advogado. Não sou advogado de imigração. Eu imagino que é muito mais difícil. Você precisa de um visto de trabalho. Mas eu imagino, se você já entendeu o português, desculpa, o inglês, seria fazer uma carreira freelancer sobre você, Gabriel. Eu imagino que se você tem um logo de inglês mais ou menos básico, você não precisa fluente, tá? Mas só básico, você vai ganhar muito mais dinheiro, imagino, porque o dinheiro está no USD também, os dólares, não em reais. Eu imagino que seria mais stabilidade, more stable. I don't know. It's just easier. You have more projects, and you don't really need to do anything else. It's just I would encourage you to sign up for websites like TopTal or G2I or Freelancer or Upwork. These are all great places to be able to augment your work. E também, na minha opinião, você não precisa you don't need to commit to being a freelancer. You can just start with 10 horas por semana, por exemplo, ou 20 horas por semana, por exemplo. Você não precisa trabalhar durante toda a semana como freelancer. Você pode trabalhar às noites ou às fins de semana, entendeu? Cara, essa flexibilidade é muito, muito massa. De você, às vezes, será que existe a possibilidade de trabalhar no Brasil, mas fazer um freelancer de algumas horas para fora, começar aos poucos? Desculpa, acho que não entendi. Será que você pode trabalhar ainda no Brasil, mas fazer um freelancer para uma empresa do exterior por algumas horas só? Like, have I worked as a freelancer in Brazil? No, I mean... In Brazil and outside, like for the US Yeah, or... maybe you can start working in Brazil, but still do freelancer for like 5 hours a week. Claro, faz na minha opinião, faz uma emprega, normalmente, just a regular job where you program, e às noites e também às fins de semana, você pode trabalhar sobre um freelancer pelo 10 horas ou 20 horas por semana, mais ou menos. Só para, just to get the taste, para ganhar o sabor. Isso. Patrick, não sei se pronunciei direito. Pronunciei? É Patrick? É isso? Qualquer, Tipo, voltando um pouquinho, você já trabalhou em empresas, né, principalmente aí fora. O que uma empresa de fora espera de um programador estrangeiro, por exemplo? Tipo, quais são os requisitos que eles pedem, assim, que é essencial para você poder trabalhar numa empresa na gringa? O meu sugestão é a mesma coisa, ser o workplace remote, mais ou menos. Você é remote pela uma empresa nos Estados Unidos, em Brasil, claro. E também
eu trabalho no Nashville, mas então os meus gerentes seriam em São Francisco ou Nova York ou qualquer lugar nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Você precisa comunicar muito no Slack ou alguma coisa, Teams ou alguma coisa, algum aplicativo. Eu sempre falar, você precisa comunicar mais que você achar você precisa, entendeu? Always communicate more than you think that you need to, porque se você não fala inglês perfeitamente, você precisa comunicar um pouco mais também, porque você não está no edifício de empresa também, você precisa comunicar um pouco mais. É mais ou menos as regras de remote workplace. É parecido, eu acho. Se você if you can pretend as if you are working more or less in the United States, it's the exact same thing. You're just working remotely in Brazil. Porque eu sou um americano, eu posso viajar pelo Brasil sem diferença. Então, sou um americano trabalhando em Brasil por uma empresa nos Estados Unidos. É a mesma coisa que vocês. Só uma diferença e eu falo inglês perfeitamente e você está aprendendo também. Só isso. Você não acha que as empresas de fora do Brasil esperam alguma coisa de diferente dos estrangeiros? Tipo assim, a gente percebe entre os programadores brasileiros que um dos maiores medos, além do inglês, é que a empresa de fora espere alguma coisa diferente, que a gente tem que se esforçar mais, ou que a gente tem que apresentar mais mão de obra, que a gente tem que fazer as coisas melhor e mais efetivamente do que os trabalhadores do próprio país da empresa. E você não acha que realmente acontece isso? Que, tipo, não, você só tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para uma empresa do Brasil, a única diferença é que não é uma empresa do Brasil. Well, ok. Porque geralmente as empresas nos Estados Unidos usaram programadores na Índia, ou na Ucrânia, ou na China, ou em algum lugar no oeste. Eles são acostumados pelo trabalhar com algumas pessoas que não falam inglês perfeitamente. Geralmente, a gente são acostumados pelo isso. E também, se um portuguesa ou um brasileiro entre na empresa e não fala inglês perfeitamente, geralmente a gente vai trabalhar sobre isso com você. E também é uma possibilidade pelo você melhorar o seu inglês também. Eu acho que a empresa precisa mudar um pouco pelo acostumar algumas pessoas no mundo sobre as línguas que eles falam, português, espanhol, alguma coisa. Mas também eu imagino que a pessoa que está trabalhando por uma empresa nos Estados Unidos precisa melhorar o inglês também. Eu imagino it's a two-way street, you know. Yeah, I think she's saying more in the sense of Technical issues, like if the companies expect anything different technically from us, or for if they a expect us to Brazilian, work more. Não. yeah, Não. expect us to work more or something Eu like that. imagino não. Então, tem diferenças de cultura nos Estados Unidos e em Brasil. Todo mundo tem diferenças de cultura, claro. Mas, geralmente, não. As regras nas empresas dos Estados Unidos são mesmos. Eu imagino, não sei. Eu nunca trabalhei por
por uma empresa brasileira, mas eu imagino um pouco parecido. E também eu trabalhei com muitos brasileiros durante na minha carreira, com o Gabriel também. Um, e geralmente, if I can pay you a compliment, os brasileiros são geralmente os melhores programadores e também um, the best English speakers as well. Usually, much better than you would think. So that's been my experience. Também quando eu trabalho com algumas pessoas no mundo que não estão nos Estados Unidos, eu preferir trabalho com brasileiros só isso. Também porque eu posso falar português um pouco mais, geralmente eles são programadores muito boas. I think it's an international reputation you guys have. You're quite good actually. So. Isso é ótimo. Já era a minha próxima pergunta. Qual que é a visão do exterior sobre os brasileiros? Mas eu acho que você já respondeu. Oh yeah. I think you guys are really great. I think you guys are really great programmers. I've never had a Brazilian that I thought was just really bad at what they do. E também, vocês geralmente, vocês sabem seus limites. Se você não está boa com uma tecnologia, você vai falar. You guys are very vocal. You have no problem stating your opinions. So, geralmente, if you're not good at a technology, if there's something you don't understand, I can always rely on Brazilians to say like, hey, this is not my thing. I don't know this super well. Or, hey, I can try to learn it, but it's not something I'm proficient at yet. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. It's better than hiring someone from any country and saying, "Oh yeah, I know AWS. Oh yeah, I know React. Oh yeah, I know Node." And maybe it's some of the work they do, but the majority is in PHP. And so the Node code that they write or the React code that they write or the way that they organize their AWS cluster is just not really the same way. So usually you guys are pretty good at communicating your strengths and your weaknesses. So that's a good thing. You're honest. Cara, isso é bem interessante de ouvir dizer, porque para a gente é uma coisa, é que nem você falou, é diferenças de cultura. Para a gente é uma coisa comum que a gente não para reparar, entendeu? A gente não para reparar que a gente tem essa liberdade de falar, olha, eu não sei fazer isso, mas de boa, tô aqui para aprender, entendeu? Tô aqui para aprender e para poder aprender como fazer e como utilizar. Mas é bem legal ouvir isso vindo de você, porque aí mostra que é uma das qualidades importantes que a gente tem, né? Uma das qualidades que são reconhecidas. É real. E também eu imagino as culturas têm expectativas diferentes. Então, os americanos geralmente expectaram que você vai trabalhar de 9 da manhã, de 4 ou 5, 17 na noite, mais ou menos. Mas na indústria tecnologia, geralmente são mais leves sobre isso. As expectativas que as empresas americanas têm geralmente são mais relaxo na indústria tecnologia. E também porque a gente quer isso. The life of a software developer in the United States tends to be very relaxed because we don't want to work in the same corporate America structure that other careers do. We pride ourselves on having a career that's very flexible and sometimes well paid. And so when we're hiring other people in other countries, the expectation generally is that, hey, if you need to take a day off, it's not a big deal. No one's gonna, oh, you're fired, get out of here. No, it's not like that. It's not that strict. We're a little bit more relaxed. But again, if you don't communicate well,
you can really only blame yourself. I think that you have to not only communicate well, but communicate often. When you finish a task, sorry, I'm going to say this in English. This is easier. When you finish a task, send your manager a Slack message. Let them know that, oh, hey, I did this. It's one thing to commit code, right? It's another thing to commit code and then provide a write-up for you and your entire team. And the same would go, I would imagine, with any remote workforce, because you're not able to look over at your colleague and say, hey, I finished this thing. Do you have blah, blah, blah that I need, right? So you need to communicate often. And I would say that the expectation is just the same. As long as you can communicate well, try to summarize your thoughts, ponto, 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 isso, enviar. That's it. I mean, just communicate regularly. People will forgive you if your grammar or your vocabulary or your English is not perfect, but I will often not forgive a programmer that does not communicate often. It's one thing to not speak good English. It's another thing to not speak anything at all. So as long as you communicate often, I think that's more important than speaking fluent English. I don't think you need to be fluent. So, entendeu? Não, entendi completamente. E é muito interessante porque, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei aqui no Brasil, sempre tem o problema da comunicação. Tipo, em algum momento sempre vai ter o problema de... Por quê? Eu não sei. É isso que a gente tenta toda vez e tenta resolver toda vez, porque eu acho que a gente não está acostumado ainda com o trabalhar remoto. Né? A gente não está acostumado com a forma de trabalhar remota. Isso no Brasil, ela ficou muito mais famosa pós-pandemia. Então, a gente não estava preparado para isso e foi muito brusco. E daí a gente tem que ir criando e aprendendo como se comunicar de uma forma remota, entendeu? Porque quando você está no escritório é bem fácil, você só vira para o lado e conversa com alguém. Mas quando você está, por exemplo, conversando com uma pessoa que está do outro lado do país, já é mais difícil. Você tem que mandar uma mensagem que você não está acostumado a mandar toda hora, entendeu? Sim. Mas comunicação é um problema que a gente vê muito nas empresas do Brasil, e eu acho que é um ponto legal você destacar para a gente trabalhar para conseguir aprender melhor e trabalhar melhor nas empresas do exterior. E também... faz diferença se você é um freelancer ou você é employed, o oposto, não sei. Como se diz? Trabalha na empresa direta. Faz diferença tudo, claro. Geralmente os freelancers são mais flexibilidade. Você pode trabalhar em qualquer lugar, geralmente. Mas também nos Estados Unidos, as empresas estão implementando o workplace remote pela pandemia, mas também, mais cedo também. I don't think that we only have remote work because of the pandemic. It's just that before, I like to think that this is changing, right? And the pandemic was a horrible event, but the good that came out of it from a workplace perspective is that it's now showing employers that you don't have to have your workforce always in the same location, always at the same time. It's no longer a strict requirement. It may be a requirement for some, it may be better. And let's be honest, sometimes there's just meetings that are better to be had in person. Design meetings can be very difficult, right? User experience research can be very difficult to do outside of an in-person meeting, but it's possible. Programming, I think, lends itself to being remote very easy because só digital. É só isso mesmo, you know? There's no human interaction required. It's just you at a computer. And so the limitations, I think that this is changing a little bit, at least in the United States. In Brazil, I don't know. Maybe it was just a thing for the pandemic, but in the US, I think a lot of tech companies are becoming a lot more flexible with this. Maybe with some of the larger tech companies like the Meta, Google, etc.,
Some of them, I understand, are trying to get people to come back to the workplace. But a lot of startups and a lot of smaller companies are actually using this as a competitive advantage to hire people because they're losing out to larger companies. Everyone wants to work for Google. Everyone wants to work for Meta. Everyone wants to work for Netflix. But a startup has a very big competitive advantage when hiring people if they say, oh, well, we're remote first or we're remote only. You know, that's a huge difference. And they don't have to pay for an office. They can save money, and they can also open themselves up to a much broader amount of talent of people from across the whole world, and not just in America. And also, American programmers are generally a lot more expensive. That's just a function of cost of living. I haven't found that to be. I don't believe that there's any difference in quality between the developers in Brazil and the developers in the United States. There's not any difference in terms of like ability and output, right? Like programmers in Brazil don't speak English as well as programmers in the United States, of course. But of course. But I'm just as good as you guys. You guys are just as good as me. Like I'm paid more than a Brazilian might be because I live in a place that's more expensive. And that's really it. But if you have the ability to work for an American company but live in Brazil, that's não mosca, cara. Porque tem a Verdade. vantagem que um pouco para vocês é muito para a gente, por conta da desvalorização da moeda. Então, um salário mínimo para vocês, para a gente, é outro nível, é muito alto. É diferente, é diferente. E também, eu acho que seria muito difícil para ganhar um visto de trabalho. Geralmente são muito difíceis para ganhar. E também você precisa trabalhar com uma empresa por muito tempo, porque eles estão dando um risco em você pelo iniciar o processo de visto. É muito difícil. Você é um freelancer, é diferente, porque você não precisa de um visto. You can do whatever you'd like, and you can live in Brazil on a standard of living that is lower, but you can be paid maybe not as good as an American programmer, but better than Brazil. So somewhere in the middle, right? And that's probably better still. Another way to look at it is if you really want to get a job in the United States, you could start as a freelancer for a company, develop a good reputation, and then at some point, the company is going to say, oh, well, it would just be less expensive if we just paid for an immigration attorney to get them a visa. Why don't we do that and start that process? And then if you want to immigrate to the United States and work there full time for that company, you can do that if you want. But you can use freelance as a means to start the relationship and develop a good relationship between you and the company, and then transition into something full time if you want. So. E essa parte é muito legal, né? Porque, tipo, você consegue ter essa flexibilidade trabalhando remotamente. Então, você aqui no Brasil, você consegue trabalhar para qualquer empresa de fora. E eu acho que essa parte, pelo que a gente está começando aqui, a parte do freelance é uma ótima forma de você começar trabalhando para uma empresa de fora, né? Para uma empresa gringa. Então, tipo, isso é bastante legal. Mas eu tenho uma pergunta para você, Patrick, a respeito de, tipo, se você... quais foram as dificuldades que você encontrou no início da sua carreira como freelancer? Tipo, quais foram as dificuldades que... Eita, desculpa. Não, entendi. Na primeira parte da minha carreira freelancer foi muito difícil porque, de novo, a gente não tinha sites como freelance.com, upwork.com, TopTal, alguma coisa. A gente não tinha quando eu iniciei. Mas agora, eu imagino é possível pelo um programador, eu acho que não novo,
no início 6 meses, mais ou menos. Eu imagino que você precisa um ano de 2 anos, mais ou menos, para iniciar uma carreira como freelancer. E eu imagino, it depends on how long it takes you to learn, depends on how often you're studying, mas geralmente você pode iniciar uma carreira freelancer em 1 de 2 anos, eu imagino. Gabriel, você sabe? Tem uma opinião disso? 1 to 2 years? Talvez um pouquinho mais, É. mas por aí. Acho que no começo, o começo é difícil você ter a autonomia de um freelancer e saber atuar tudo sem precisar ser guiado. E geralmente é Uhum. isso que as pessoas esperam de um freelancer, que você possa dar o trabalho para a pessoa e ela fazer tudo sozinho. E no começo você quase que é pago para aprender um pouquinho. Sim. Mas é Desculpa, comum, Ali. é comum também. Eu até tenho amigos que foram contratados como junior developers Uhum. para empresas de fora. Mas não Uhum. seria freelancer, no caso, seria um contratado mesmo, mas também existe a possibilidade de trabalhar para fora daqui do Brasil sendo júnior. Só é muito mais difícil de achar, entendeu? Muito É, mais complicado. é, claro. Então, I think it's probably best that if you're just starting your career, go and get a job. Go work for a company as a junior developer. That's going to be a lot easier than just going right into freelance. That's going to be a little bit more difficult. I think again, maybe 1 to 2 years of working a regular job as a junior developer, you could probably start getting some freelance work outside, right? Or maybe some things that you're very comfortable with, right? If you start learning React and you've made a couple React apps and you've deployed them, you may be very comfortable with that. But doing it as a freelancer is different. Então, a diferença mais intensa, eu acho, é quando você está um freelancer, geralmente você não tem backup. Você não tem alguma pessoa para ajudar com alguém, com alguma coisa. Por causa disso, ah, eu imagino é mais fácil para iniciar uma carreira de freelancer quando você tem um pouco tempo trabalhando numa empresa. Dar um pouco tempo, um poucos anos, e quando você fica confortável, pode ser ganhar 10 horas por semana, ou 20 horas por semana, na fim de semana, ou nas noites, entendeu? Uh, just make it a gradual introduction. You don't need to go directly into freelance immediately. You can start going slowly and just gathering more hours and more projects as you become more comfortable. And also pick things that you're good at. I'm Eu posso programar em Python, mas como profissional, não. Acho que não. Sou um cara de JavaScript, geralmente. Por causa disso, eu não tinha projetos no Python, porque não sou esperto. I can learn, I can read it, I can write basic Python. If I need to work on a Python application, I can do it. But would I feel comfortable going to my client and saying, "Oh, I'm a professional Python developer"? No, it's just a bad idea. So do what you're comfortable with. If you're not comfortable with Python, don't do Python. If you're not comfortable with React, don't do React. Pick things that are familiar to you. In other words, pick things that you know that you're going to be successful at. If somebody asks you a question in React and you know that you know React well, if you feel comfortable answering any sort of question, even if you're not always right, you're probably going to be fine. But if you were to show me, a giant Python function and ask me to tell you what it's doing, I could probably walk you through it, but I can't write that on my own. So I'm not going to take work that involves that typically. So set yourself up for success.
don't do anything that you're uncomfortable with, and go slow. You don't need to do this immediately. You can take your time. So, Ótima dica. Patrick, eu queria fazer uma pergunta menos profissional agora e mais pessoal. Por que você sabe português? Minha esposa é uma carioca. O nome dela é Bia. Então, a história. Eu estava viajando para o mundo e trabalhando remote como freelancer durante esse tempo. Eu tinha eu era no Argentina, eu acho. E poucos meus amigos falaram comigo, oi, a gente está viajando pelo Rio de Janeiro, pelo viadinho, like a little trip, like just like a side trip, like a small, como se diz, like a small trip, no? Aqui em Minas a gente fala dar um pulo, mas isso é só em Minas. Seria só Não, uma pequena viagem. Uma pequena viagenzinha. viagem, tá. É. E eles me falam, oi, a gente está indo no Rio de Janeiro pelo pouco viagem. Você quer viajar conjunto? Eu falei, sim, claro. E porque eu estava viajando, eu estava no Tinder. E por causa disso, eu conhecia a Bia. E poucos meses antes, eu morei com ela por 6 meses, 8 meses, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E depois disso, meu visto de turística foi finalizado e eu preciso habitar o Brasil. Eu falar com ela, você quer mudar comigo pelo Lisboa, aí a gente mudou aí e durante esse tempo foi a pandemia e a gente we got trapped in Portugal during the pandemic, because we had a permanent residence process, and so por causa disso eu falo pouco português. Estava aprendendo pelo 4 ou 5 anos, mais ou menos. E agora eu aprender com uma professora no italki. A Cintia Azevedo, ela está muito, muito legal. E também ela faz aulas pelo brasileiros que querem falar inglês, se você quer, no italki. Aí, ó. Só isso mesmo. Seu português é muito bom, assim, comparado com outros gringos, seu português, ele dá para entender bem, bem tranquilo. Obrigado. Eu conheço todos os palavrões e só isso mesmo, e just the basic sentence structure and a couple of swear words and you're good to go. So. É aquilo, né? O básico já é o suficiente para você conseguir se comunicar, né? Então não tem por que ficar falando mal em cima disso, porque da mesma forma como nós, brasileiros, aceitamos muito bem um português que, claramente, ele ele não é o português nativo, ele é um português... É que o português brasileiro, ele... Se você sai de um estado, vai para o outro, ele já muda completamente. Então, não tem como você saber ele inteiro. Mas só de você conseguir se comunicar e conseguir ter o básico do português é a mesma coisa da gente falando inglês, é a mesma coisa que você falou. Também. Se você conseguir se comunicar, já está ótimo. Com o tempo você vai melhorando e com o tempo, com a prática, você vai aperfeiçoando. Na verdade. É muito, acredito que aqui no Brasil, acho que entra muito a questão da síndrome do impostor, né? Acho que a gente quer, tipo, tanto ser melhor ou, tipo, falar certinho, que a gente acaba, tipo, não, eu tenho que
ser expert em inglês para conseguir aplicar para um emprego na gringa ou algo do tipo. Então, tipo, é muito disso, a gente fica nessa expectativa, né, de ser melhor naquilo, então acaba que a gente acaba se auto-sabotando nessa parte e aí a gente perde muitas oportunidades também nessa questão. Eu imagino as maiorias das americanos são muito flexíveis pelo seu inglês. Se você não falar inglês perfeitamente, não importa, cara, não importa. E também, no situações profissionais, não importa. Eles vão mudar o sujeito sem problema. E também, se você está tentando, entendeu? Se você está tentando, geralmente eles vão deixar lá. Não importante. E também você tem Google Translate, se você precisa. So it's, I think Americans are typically not known for speaking other languages or for being very intelligent, but I think that it's very important to learn another language, whether you need to do it or not. Technically, I don't need to speak Portuguese because my wife speaks very good English, and all of the Brazilians that most of the Brazilians I've worked with have also spoken really great English, and so I don't need to speak Portuguese. But I do find that there's a certain camaraderie that I have working with Brazilians because we can understand each other, and if we need to change languages, or Gabriel, se ele está muito muito cansado, foi um dia muito longe, você precisa falar em português, cara, sem problema, podemos, it's all good. So I think that more Americans should learn other languages, and I think Brazilians don't need to worry about how well they speak English. Again, I think in a professional setting, Americans are going to be forgiving about this. They're not going to be concerned with, oh, you didn't get your grammar correct. No, it's okay. If you're trying to communicate, and if you still can't do it, you can always use Google Translate, right, to help out with some phrases and some sentences. It's not a problem. So, and I think you should also be nicer to yourself because you all speak better English than I speak Portuguese. So it's all good. It's all good. You probably speak better than you think that you do. É aquela coisa, o português é tão difícil que qualquer outro idioma que seja um pouco mais fácil, a gente já tem uma facilidade de aprender. Minha mãe sempre fala o português. Ela está mulher de sul de Estados Unidos, muito country accent, sotaque muito de sul. E ela sempre fala Portuguese sounds like Russian and Spanish. If they had a baby, and I'm like, sure. I think that's a very American response. That's a very American thing to say. But, Portuguese sounds like Portuguese, but anyhow. Mas eu entendo ela falar isso porque às vezes nem a gente mesmo entende alguns portugueses. Tipo, você vai perceber um brasileiro que mora no sul falando alguma coisa que só no sul que existe. E daí você chega lá no norte, aquela coisa tem um nome diferente e um jeito diferente de falar. Então é muito comum aqui dentro, por ser um país muito grande, com uma grande diversidade. É muito comum. Com certeza. Se você deve ser difícil para você perceber, mas tem 3 sotaques diferentes aqui. É muito difícil. Você de onde? Gabriel, você de São Paulo, Estado né? de São Paulo, é. Ok. Letícia, você de onde? Eu sou de Alagoas. Alagoas Nordeste. E Ali? Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Ok, então. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro e BH. Então, por causa... sim, por causa disso, eu posso recognizar, like I can recognize, reconhecer os sotaques carioca e de Minas também. Mas paulistas, meu Deus do céu, são impossível para mim. Seus R's falar é impossível, não posso.
E também vocês falam muito rápido para mim. Minha esposa é uma carioca e também minha professora é uma carioca. Por causa disso, o sotaque de Rio de Janeiro é muito mais fácil para mim. E minha sogra também. But it's I find it very difficult to understand from the South, from São Paulo, and eu acho que no interior, geralmente, são um pouco difícil para mim. O It's interior usually, é bem diferente, isso. é mais puxado e mais rápido. Uhum. É bem Aham. diferente. É, Às vezes nem a gente entende, pode ficar tranquilo. geralmente não é o sotaque que é muito difícil para mim, é o ritmo, é o tempo de falar é Pra muito gente difícil também. para mim. Às É, vezes sério? você vê alguém certeza. mais do sul falando muito rápido e parece Oh, outra em língua. português? Em português Sério? parece outra língua. Ah, sério? Uhum. Ok. Nos Estados Unidos, eu acho que o sotaque de sul é muito difícil para outras pessoas nos Estados Unidos, mas para mim é o Minnesota ou Boston é muito difícil. Meu Deus do céu. Nos Estados Unidos eu até acho mais tranquilo, mas pegar um inglês da Irlanda já fica, Irish? Oh, yeah. já No, fica bem diferente. I can't. Para mim, o Yeah. britânico eu já preciso prestar atenção demais, porque eu não consigo assim entender. Tem que ser devagar e falando letrinha por letrinha. Pode vocês saber a diferença de sotaques dos Estados Unidos, sotaques britânia ou ingleses, e sotaques Irlândia, Escócia, Austrália? Sim, Pode vocês conhecerem? sim, Dá, é bem dá para diferente. reconhecer. É. Tem poucas diferenças. I can understand Australian and British. I can't tell the difference between Scottish and Irish. It's very, very similar. Very similar for me. But yeah, I mean the accents in the United States are really different. It's very similar to Brazil. You guys have different accents all over the country. It's the same in the United States. But for me, I think Minnesota or Boston have got to be the most difficult accents for me to understand. Or actually, no, Louisiana. The the most difficult, the most difficult one that I can think of, because they speak English, but they also speak French and Creole, and it's like it's the strangest thing I've ever heard. It almost doesn't sound like English to me. But people from Louisiana, I can't understand them. Everywhere else, I'm good. Yeah. bem diferente e a gente consegue perceber, até porque em algumas escolas aqui de língua estrangeira, a gente tem até a diferenciação. Você aprende uma parte em um inglês estadunidense e uma parte no inglês britânico, porque tem algumas palavras diferentes e formas diferentes de falar que, para a gente, apesar da gente estar acostumado com diferentes formas de falar, é difícil de entender e perceber. Por exemplo, elevador tem duas formas de falar, né? Tem o elevator e o Lift. Yeah. Lift. Yeah. Lift. Yeah. São duas palavras completamente diferentes. Yeah. Or the trunk of a car or the boot of a car, which is also like the boot, like the como sapato, something like that. Sim. Yeah, difícil. Yeah. There's lots of these subtle words between British English and American English that are different. But I think actually, because those words are not used, you use them occasionally. The difficult part, I think, is the accent. Maybe, I don't know. Eu imagino que vocês aprenderam inglês nos Estados Unidos.
no Eu acho Brasil, que o não? mais comum é o americano, mas a gente sabe a diferença. Os Ok. professores costumam falar do water e water. E, como um sotaque. É, bem isso. Would you like some water? Yeah. É bem Would you like some diferente. water? Yeah. É muito difícil. Também, no inglês nos Estados Unidos, são muitos substitutions that just don't make any sense, like I eat, I am eating, I will eat, I ate. Where does that, I mean, like, where does that come from? That, I am, but you guys have like some irregular, like, yeah. A gente Você tem uma é, eu sou de verbo que é horrível. O horrível. passado, do presente, do futuro, do pretérito perfeito. Como pontos dos fundos. It's impossible. I will never understand the difference, fully understand the difference between ser and estar. É muito difícil. Because for us, like, you either are or you aren't. Like, whether you temporarily are or you might be in the future, it doesn't matter in English. It's all the same thing. But you guys have two different words for a concept that for us is the same. It's the same. It's the same. It's just very difficult to think that way. Yeah. Agora que você falou, eu também não sei Não, a diferença. eu sou é algo que você mas faz que faz muito parte tempo. de você. Você está ou você é? Você é um programadora ou você está uma programadora? Eu não sei. Você é um programador. Depende. Você é alguma coisa, é algo mais permanente. Mas se você for, por exemplo, eu estou comendo é uma coisa que você está fazendo agora. Estar é algo que você está fazendo nesse momento. Mas Você também não tem pode ser comendo. Entendeu? Você não pode ser comendo. Não, você não está comendo? Você pode estar comendo, mas você não você pode não pode ser Sim, comendo. mas você não é comendo. Você não é comendo. Okay. Yeah, because you're not always eating, right? I mean, that's. Não, é porque Is that the você difference? é comendo seria você é a parte de comer. Você It's like part of who you are. Yeah. Yeah, it would be the same as saying you is eating and not you are eating. Oh, well. So it Is it the doesn't same? work. It's kind of, yeah. Okay. Yeah. I still find that a very difficult difference. I switch it all the time. For me, also, like the past and the future, the conjugations, it's just so difficult to remember everything. You guys have like 60 versions of the same word. It's ridiculous to me. And so it's just so hard to remember. And then there's also exceptions and exceptions and exceptions. And so I think it's a very difficult language to learn. It's a little bit more difficult than Spanish. I don't speak any Spanish at all. I learned it in elementary school, but I don't speak any Spanish. Portuguese I've found easier just because I'm around it. But technically Spanish I think would be easier. É mais simples para vocês falar em espanhol ou inglês, geralmente? Espanhol é praticamente Inglês. natural. É muito parecido. Eu entendo espanhol, mas Espanhol. Yeah. Eu não sei falar, mas se alguém virar para mim e falar uma frase completa em espanhol, eu entendo perfeitamente. depende. É verdade, é mais fácil. Exatamente. Se for um Se nativo, não for muito rápido, se também for um dá pra nativo entender. falando espanhol, eu não entendo nada. Eu prefiro inglês. Eu imagino quando vocês ouviram frase no espanhol, geralmente, se você não fala espanhol, você vai entender a maior parte da frase, né? Mas em inglês, imagino que não. A gente pode, os americanos podem entender a maior parte da frase do espanhol.
tipicamente, se você mora no Texas ou Novo México, Arizona, mais ou menos, você vai entender espanhol mais ou menos bem. Mas por as outras partes dos Estados Unidos, geralmente não. E português é incompreensível pelos americanos. I would imagine that an American would think that you're speaking bad Spanish or Russian. They would not recognize it as Portuguese. E Pode continuar, pode continuar. desculpa, e também eu preciso dar I need to apologize for Americans because Americans think that people from Brazil speak Spanish. I don't know why. I don't know why we can't remember that you guys speak Portuguese, but I'm sorry. I'm sorry about that. Whenever someone's like, "Oh, you're from Brazil," oh, habla español? Não, cara, não. Que horror. Não. A gente Desculpa. escuta isso muito, mas eu ia só comentar que qualquer língua que ela vem do latim, por exemplo, o italiano, algumas coisas a gente consegue entender, porque são similares à forma que a gente fala, são palavras parecidas. Então, algumas coisas de italiano, de espanhol, ou até mesmo do latim puro, a gente consegue entender, tipo assim, formular um sentido. Não vai entender completamente a frase, mas vai entender o sentido que a pessoa está querendo comunicar. Sim, sim. É uma das vantagens, né, do português. A gente tem proximidade com vários idiomas. Mais uma pergunta para mim. Qual que seria mais difícil para vocês, brasileiros? Trabalhando pela uma empresa em Portugal e falando português, mas tem diferenças de cultura e também tem diferenças de tempo, muito tempo. Ou trabalhando pela uma empresa nos Estados Unidos ou Canadá e falando inglês. Qual que seria mais difícil? Depende da pessoa. Se a pessoa souber muito bem inglês, vai melhor os Estados Unidos. Meu caso, eu prefiro Estados Unidos. Mas se não souber nada, com certeza Portugal. Se não souber nada de inglês, com certeza Portugal. Apesar de que tem a rixa, né, do brasileiro com o português, sempre tem. A gente vai fazer piada com isso, não tem como evitar. Mas se você for olhar na barreira do idioma, vai ser se a pessoa sabe falar inglês ou não. Porque se ela souber, vai preferir os Estados Unidos, tá mais próximo. E o inglês se tornou essencial. Quer queira que não, hoje o inglês ele faz parte da vida cotidiana de qualquer pessoa. Então, cada vez mais vai se tornar um requisito muito importante você ter o inglês como segunda língua. Então, assim, para mim, eu acho que seria legal, assim, uma empresa dos Estados Unidos ou do Canadá. Muito por a questão de cultura, como a Ali falou, tem algumas coisas entre portugueses e brasileiros. Então, assim, muito por uma questão cultural, eu acho que é um pouco mais difícil de questão de adaptação. Mais por questão... Tem dinheiro também. E contexto histórico também, enfim, são muitas histórias, mas... ao meu ver, assim, se você tem um nível de inglês, assim, que você consegue compreender o que a pessoa está falando e tudo mais, eu acho que já é uma boa oportunidade de você arriscar e trabalhar numa empresa de fora, até pela questão das oportunidades também. E, enfim, eu acho que independente, quer queira que não, você ter uma experiência trabalhando numa empresa de fora, seja no Canadá, nos Estados Unidos, isso já ajuda bastante, assim, até por questão de currículo mesmo, experiência. Então, isso já dá um up muito, muito grande, assim, no seu currículo e na sua carreira também. O que a Letícia falou é legal. Assim, muitas pessoas têm o sonho de trabalhar para fora e quando a gente pensa nisso, a gente pensa nos Estados Unidos e não em Portugal. Então, costuma ser o objetivo e a preferência das pessoas estudar para ir para os Estados Unidos, tanto porque Portugal
não é que paga mal, mas não é tão diferente e provavelmente a pessoa prefere só trabalhar no Brasil mesmo. Também, mais uma estratégia pelos programadores novos que querem fazer uma carreira de freelance. Se você é um programador do Brasil e você não fala inglês muito, pode ir freelance pela uma empresa no Portugal. Porque você está não optimizando pelo idioma que você vai discutir, mas você está optimizado pelo o tempo. É diferente. I guess if you're working for a Portuguese company, you're going to have to wake up early, unless they're okay with having you work different hours. But at least you have a familiar language. And so if you're a Brazilian and you're wanting to start a career as a freelancer, it might be easier for you to start freelancing for companies in Portugal or even in Spain, potentially, if it's close enough, or if you have a good understanding of Spanish, or if you live near the border and you speak Spanish, you understand Spanish, it might be easier for you to work as a freelancer in Europe. But you're going to have to wake up early and the hours are going to be more difficult. It may not be so easy. So would you rather learn English or would you rather wake up at 3 in the morning? E as questões culturais são fortes também. Tipo, a gente diz que a galera em Portugal costuma ser mais literal. Então a gente faz piada com isso. Por exemplo, se alguém dissesse, você sabe que horas são? Talvez eles respondessem, sim, mas não te dessem a hora. Então talvez você sofra com a comunicação bem mais. A gente parece mais com os Estados Unidos nesse sentido. If I ask you, do you know what time it is? You won't say, I do. Yes, yeah. Right. Yeah. That would be a cultural difference between Brazil and Portugal, you're saying? Yeah. Exatamente. Yeah. E também o Brasil está mais próximo dos Estados Unidos, então acaba que a cultura vem e a gente meio que mistura. Tipo, a América inteira tem uma cultura meio que misturada, mas se você for olhar, ela é bem parecida em alguns casos, em alguns países, né? E também, se as diferenças de cultura dos Estados Unidos e Brasil são um pouco diferentes, também os Estados Unidos export, like we export, like we export a lot of our culture, like through movies and films and music, things like this. E vocês usam esse entertainment. So it's not, even though you're from a different culture, you can at least understand a little bit about American culture through kind of the movies and the films that we typically export to the rest of the world. And so I think a lot of people know what it's like to be in the United States. You've seen it in movies for the last 20 to 30 years of your life. So I think you guys have a pretty good understanding of our culture. So you would fit in just like anyone else. And to be honest, the United States is a country of immigrants, by immigrants. Everyone here is from somewhere else. So it's just, I mean, very similar to Brazil. It's a country that's generally pretty accepting of other people. So Brazilians are more than welcome to work in the United States or work for United States companies. It's very normal. So, and we love you guys. You guys are great. You do good work. Patrick, pô, a gente está chegando no tempo já. Eu queria deixar um tempo para você dar algum recado, alguma dica, alguma coisa que você queira passar agora para a galera no final do vídeo. Mais uma dica? Uma dica, um conselho, qualquer coisa que você quiser falar para a galera. Só para já encerrar e a gente finalizar o episódio. Mais uma dica. Então, na minha opinião, se você trabalhar duro e você tem como se diz, an attitude, like a good attitude. Uma atitude boa. Isso. Se você tem isso, geralmente você vai dar sucesso em qualquer que você quiser.
I know that there's a lot of Brazilians who would love to work for US companies, either in the US or as a freelancer. And I would like to tell you, I understand the fear, but I think it's a lot more possible than maybe you realize. And so if you work hard, maybe start in Brazil, start your career there, practice your English, but also understand that, Americans are going to be very forgiving of anyone's English. We don't expect perfection. As long as you're a good programmer and you show up and you do your work and you do good work and you communicate often, you're going to be just as successful as any other American would working at that same company. So I understand the fear, but you're going to be fine. Just work hard and be kind to other people, damn it. Be nice. Só isso mesmo. Show. Então é isso, galera. Você quer dar algum recado final, Ali? Bom, eu queria dizer muito obrigado, Patrick, por ter vindo participar com a gente, mesmo com essa diferença de idioma, a gente falando em português, meio em inglês, e você falando em português também. Então, muito obrigado por ter vindo participar com a gente. As redes sociais estão sempre na descrição do vídeo, então a gente vai deixar as redes sociais do Patrick, minha, da Letícia e do Gabriel também. Tem também o site do Space Squad, para quem quiser entrar, dar uma olhada em quem está participando, no que a gente está fazendo. Sigam no Instagram, que por lá vocês vão estar muito mais por dentro, né? Letícia pode falar mais do Instagram, mas vocês vão estar muito mais por dentro do que a gente está fazendo atualmente. Isso, pessoal. E lembrando também que a gente está com os meetups, que são os eventos menores que a gente organiza, e a gente está rodando por todo o Brasil. E agora, no dia 8 de julho, provavelmente esse episódio não sei quando vai sair, mas dia 8 de julho a gente vai estar com o meetup em Sergipe. Então, vai acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente sempre está mostrando quando vai acontecer os próximos meetups. E também outras iniciativas que a gente tem, como o Space API, que está acontecendo toda terça-feira. E também os podcasts, os episódios do podcast, a gente sempre divulga lá na nossa rede social, no Instagram. A gente sempre divulga quando sai um episódio novo. Então, acompanha a gente lá, que você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Space Squad. É isso. Como sempre, se você tem interesse em se juntar à Space Squad, participar de iniciativas como essa do podcast, ou do blog, ou ajudar com o Meetup, o link está na descrição. Segue a gente aí, como a Ali já falou, tá tudo aí embaixo. E valeu, galera. Falou. Valeu. Muito obrigado, Tchau. gente.